Normalmente, as linhas de um campo de futebol e as de uma quadra de basquete, elas não se cruzam, né? Mas nessa vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Bahia, agora no dia 19 de abril de 2026, a gente viu esses dois mundos colidirem de um jeito assim espetacular. Bem-vindos a mais uma análise profunda das nossas fontes. A missão hoje é, destrinchar os dois grandes roteiros dessa partida do Brasileirão, que foi o show do Arrascaeta homenageando uma lenda e o retorno do Lucas Paquetá, que foi daquela festa do gol até um desespero médico no final. Pois é, e o que chamou muita atenção logo de cara foi como o time da casa impôs um ritmo, sabe? Um ritmo absurdo desde o primeiro apito. Numa intensidade surreal, né? Sim, exato. E isso tudo culminou naquele gol do Arrascaeta logo aos 16 minutos. E trouxe um momento visual muito, mas muito potente, porque ele vestiu a mítica camisa 14 do basquete rubro-negro para homenagear o Oscar Schmidt, o Mão Santa, né, que infelizmente faleceu dias antes. Nossa, foi arrepiante. Ele chegou a simular um arremesso na comemoração, não foi? Fez o arremesso e, bom, acabou levando um cartão amarelo pela homenagem. Mas acho que valeu a pena para quem estava assistindo. Ah, com certeza. E eu fico aqui pensando na mecânica disso no cérebro do atleta, sabe? Porque é como se o time todo tomasse um choque térmico. Uma homenagem com esse peso acaba tirando os jogadores daquele piloto automático de que é só mais uma rodada do campeonato. A sensação que deu é que aqueles primeiros 15 minutos viraram uma final de Copa do Mundo. É uma leitura bem precisa. Como analista, eu vejo que essa emoção ela acabou canalizando a intensidade tática da equipe, sabe? O time não entrou só para cumprir tabela ali. Eles usaram toda essa injeção de adrenalina para, assim, sufocar a saída de bola do Bahia sem piedade nenhuma. O adversário não entendeu nada do que estava acontecendo. Exatamente. E aí aquele cartão amarelo pela comemoração vira só um detalhe relevante, né, diante dessa postura de asfixiar o oponente. Isso basicamente pavimentou o caminho para o resto da noite. É curioso como essa questão do peso da camisa ela acaba mudando de figura de um jogador para outro. A camisa do Flamengo pesou de um jeito super emocional para a Arrascaeta, claro, mas para o Lucas Paquetá o peso era outro. Era a expectativa de voltar a vestir o manto. Agora com a camisa 20, 7 anos depois de sair do clube. E que retorno, hein? Porque ele corou essa volta marcando logo o segundo gol, depois de tabelar com aquele passe de calcanhar lindo do estreante espanhol Saúl Ñíguez. Foi um golaço de almanaque. E aí entra um ponto interessante. Ele saiu daqui como uma promessa habilidosa e volta com uma bagagem gigante, né? Campeão europeu pelo West Ham e tudo mais. Totalmente. E depois de rodar pela elite da Europa, ele volta com uma outra mentalidade. Ele não é mais só aquele garoto dos dribles, sabe? O que ele traz de muito forte agora é o scanning, que é aquela leitura constante dos espaços antes de receber a bola. Ele olha por cima do ombro o tempo todo, né? Exatamente isso. Então ele precisa de muito menos toques na bola para ditar o ritmo do jogo. Ele explora uns espaços que, assim, são ligeiramente maiores aqui na América do Sul se a gente comparar com aqueles blocos super compactos lá do futebol europeu. Sabe o que me surpreende bastante nisso tudo? É que muita gente achava que ele ia voltar cadenciando mais o jogo, ditando um ritmo mais lento, mas aquele lance do gol mostra que eles trouxeram toda aquela voltagem alta da Europa direto na bagagem. A dúvida que fica para quem acompanha o futebol nacional é se o físico aguenta manter essa rotação pesada aqui no Brasil. E a gente viu que a intensidade cobrou um preço logo de cara, né? Cobrou e muito caro, porque a exaustão bateu forte. O clima lá no estádio ele foi daquela euforia total por um pânico absoluto logo depois do apito final, quando o Paquetá simplesmente desabou no gramado. Sim, ele estava completamente extenuado, sentindo muitas dores na coxa esquerda. E olha, foi um sinal muito claro desse limite físico sendo testado ao extremo por causa dessa transição de volta para o nosso calendário, que é bem insano, né? Confesso que quando eu vi as primeiras notícias, o meu coração quase precisou de atendimento médico junto com ele, viu? Mas aí os exames saíram e descartaram qualquer lesão no joelho. O diagnóstico foi um edema na coxa esquerda e eu respirei muito aliviado. Todos nós respiramos, né? Porque é o cenário mais brando possível dentro de um problema muscular. O edema é, no fim das contas, só um acúmulo de líquido causado por fadiga extrema. O corpo dele literalmente gritou pedindo uma pausa. Um aviso de que a máquina precisava esfriar um pouco. Isso.
E a grande vantagem é que o tempo de recuperação estimado é super curto, girando aí em torno de 7 a 10 dias só. Então ele fica de molho agora contra o Vitória pela Copa do Brasil e também contra o Atlético Mineiro. Mas o retorno já está projetado para aquele jogo da Libertadores contra o Estudiantes ou, no máximo, no Clássico contra o Vasco. Bom, é uma pausa curta para quem mal chegou e já ajudou a colocar o time na vice-liderança do campeonato, né? E de quebra, eles ainda ampliaram uma marca que está ficando bem pesada. Já são 10 derrotas seguidas do Bahia jogando contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. É uma estatística impressionante. Isso acaba nos forçando a olhar para os bastidores, sabe? Porque o que mais chama atenção nas fontes, lá nos relatórios financeiros, é essa previsão absurda do Flamengo de investir mais de R$ 1 bilhão no futebol só neste ano de 2026. E é justamente esse poderio todo que banca um retorno de impacto como esse do Paquetá. Então, fica aqui um pensamento provocativo para quem nos escuta refletir. Considerando toda essa disparidade financeira colossal, que cria verdadeiros abismos de orçamento no nosso continente, será que esses tabus regionais, como esse do Bahia, estão virando estatísticas quase impossíveis de serem quebradas no futebol atual? Fica a reflexão de se o dinheiro está criando uma barreira intransponível dentro de campo até a nossa próxima análise profunda das fontes.